Tá há quase um dia postado no Twitter da jornalista Eliane Castanhede. Acabo de anunciar no Globo News em pauta: Bolsonaro decidiu demitir o ministro da Educação, Vélez Rodrigues. Os motivos são óbvios. Fake news! Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike e comente, seu comentário é muito importante. Já fiz um vídeo, tá aqui o card pra você ver, falando da surra que o Bolsonaro tá dando na imprensa brasileira. A Eliane botou esse Twitter na Globo News, eu assisti a reportagem, ela pegou até o celular pra falar: essa é uma informação quentinha que eu acabei de receber da chamada fonte quente. É questão de tempo, pode ser em horas, pode ser em dias, mas o Ricardo Vélez Rodrigues vai cair, foi o que ela disse. A gente sabe perfeitamente que o Jair Bolsonaro está em guerra com a imprensa há bastante tempo. A guerra é declarada, a guerra é aberta. Então qualquer jornalista que achar que ainda vive naqueles tempos românticos de que tinha fontes dentro do governo dando informações, tá ferrado, tá sendo um bobo, tá sendo ingênuo, pela seguinte razão: tudo aquilo que ainda não tiver sido feito, por exemplo, uma demissão que saiu no Diário Oficial, pode ser desfeito. Ainda que tenha uma reunião ministerial e que o Bolsonaro fala: gente, é o seguinte, Ricardo Vélez está demitido, beleza, pode colocar amanhã no Diário Oficial. Se isso sair num Twitter de jornalista uma hora depois, é a coisa mais fácil do mundo pro presidente falar assim: opa, segura tudo, eu vou chegar no meu Twitter e vou falar que isso nunca se passou pela minha cabeça, que é fake news. Fake news é o crime perfeito. Esse não vai ser um governo que dá pra você dar furo, Eliane. Não existe isso nesse governo, porque a guerra do governo é contra a imprensa. Aí, claro, a galera sobe hashtag: olha como essa imprensa joga contra o governo, olha como essa imprensa quer destruir o Brasil, destruindo o Bolsonaro e o seu projeto de governo, seu projeto de país. Projeto esse que o Ministério está tendo enorme dificuldade de apresentar para a sociedade, até na Câmara. O Ricardo Vélez Rodrigues tomou uma surra na Câmara. Já são 12 ou 13 demitidos da equipe dele, 6 ou 7 ou 5, sei lá, mudanças de estratégia, de ideia, de pedido de desculpa, de fiz besteira e tal. É um desastre. Ele mesmo chamou a pasta dele de abacaxi ontem. Mas não, Eliane Castanhede, não dá pra você falar está decidido, porque qualquer coisa, mesmo estando decidida, enquanto ela não estiver feita, pode ser desfeita. E tenha certeza, o governo vai desfazer para ajudar a aumentar o descrédito da imprensa, porque é uma estratégia desse governo desde a época da eleição ferrar a imprensa. Não é possível. Isso chega a ser burrice e ingenuidade. Me desculpe. Má fé, nesse caso, deveria ser a última alternativa. Porque uma coisa é a má fé em artigo, em editorial, você dando opiniões contrárias para ajudar a minar o governo. A outra coisa é você anunciar uma coisa que passou pela cabeça do Bolsonaro, ou que o Bolsonaro combinou com a equipe interna dele, mas que ainda não saiu para a opinião pública. Porque isso ele pode mudar. Então você chegar e dar anúncio, querer dar furo na era Bolsonaro, é de uma estupidez sem tamanho. Ainda que ele tenha decidido demitir o Ricardo Vélez Rodrigues, ele é capaz de segurar o Ricardo Vélez Rodrigues lá, realmente, como você disse na reportagem, mas não no Twitter, por dias, horas, né? É questão de tempo. Nós vamos ver juntos aqui se o Ricardo Vélez vai ficar ou não até o final do mandato. Aliás, nós vamos ver juntos aqui quando acaba esse mandato, se vai até o final mesmo. Como eu já disse várias vezes, eu adoraria que desse tudo certo no Brasil, porque ninguém quer viver com um dólar disparado, com a bolsa em baixa, com os investimentos estrangeiros fugindo da gente igual o diabo da cruz e com a manutenção desse estado de coisas com desemprego altíssimo. É claro que a gente quer que o Brasil dê certo, mas realmente eu fico indignado de ver essa estupidez da imprensa e ver esse jogo que o Jair faz. Porque, gente, o Bebiano foi mais ou menos parecido. Só que o Bebiano era um pouco mais grave, porque tinha envolvido o Carlos. Mas demorou 4 a 5 dias para demitir o Bebiano. Se naquela época alguém da imprensa tivesse dito assim: Bolsonaro decidiu demitir o Bebiano, ele poderia chegar e falar: não vou demitir o Bebiano. É fake news. Iam subir uma hashtag, iam queimar a imagem da imprensa aí por mais uma semana, 2 ou 3. Passado 1 mês ou 2, ele poderia demitir o Bebiano por qualquer outra razão. Que é o que pode acontecer. Não estou falando que vai acontecer, porque eu não vou cair na fria de me antecipar à cabeça do Bolsonaro. Porque eu conheço a estratégia, eu estou acompanhando desde a época da eleição. Mas pode acontecer sim com o Ricardo Vélez.
Ele solta agora, é fake news, Ricardo Vélez dá mais 2 ou 3 cabeçadas, e daqui a 2 meses ele inventa uma razão qualquer que não seja essas que já são mais do que suficientes para afastar esse ministro, que já chamou brasileiro de canibal, que já fez aquela pataquada toda com a história de filmar criancinha cantando. Então, meu Deus do céu, é fácil demais tirar o Ricardo Vélez Rodrigues, mas imprensa, não seja estúpida. Enquanto as coisas não estiverem no diário oficial, não existe essa informação quentinha que eu acabei de receber da chamada fonte quente. Oh, meu Deus do céu, não tem mais fonte quente, gente. Não tem mais fonte quente. Vocês não entenderam? É o Bolsonaro contra a imprensa. É um dos inimigos eleitos pelo presidente, um dos muitos inimigos. O que faz o governo dele ser preocupante, porque quem tem muito inimigo não chega até o fim. Você não pode ter a Câmara como inimigo, o Senado como inimigo, o STF como inimigo, a imprensa como inimigo e governar só na base da pressão popular de Twitter, porque pressão popular de Twitter é diferente de povo na rua. Eu quero ver na hora que colocarem 1 milhão, 600 mil pessoas, 400 mil pessoas na rua pela reforma da Previdência. Isso a Câmara vai ouvir. Mas 100 gatos pingados na Paulista ou uma hashtag que ficou 24 horas não muda nada, porque o Brasil é muito maior do que isso. Essa história da imprensa me lembra muito a propaganda antiga do biscoito Tostines, ou bolacha, se você preferir, que é assim: Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Quer dizer, nunca para na prateleira, então não dá tempo de ficar aquele biscoito molenga, né? Essa era a brincadeira da propaganda. Uma pergunta parecida se encaixa nessa relação do Bolsonaro com a imprensa. A imprensa faz fake news ou o Bolsonaro muda de ideia porque a imprensa anunciou? Entendem como isso é delicado? Entendem como é só uma questão de ponto de vista? Se você defende o presidente, você vai falar: a imprensa está mentindo. Se você defende a imprensa, você vai falar: o presidente está fazendo a imprensa de idiota. Eu, particularmente, acho que a segunda possibilidade, pelo histórico que a gente tem da relação do presidente com a imprensa, é bastante válida. Vale lembrar, sim, que o Bolsonaro mente, ele faz isso. Por esses dias mesmo apareceu um meme muito legal dele falando: olha, eu tenho foro privilegiado para poder ser homofóbico. E logo em seguida ele falando, acho que nos Estados Unidos, eu não sou homofóbico, né? Ele é homofóbico ou ele não é homofóbico? Ele era homofóbico e não é mais? Ele desdisse um monte de coisa que ele disse ao longo da vida durante a campanha. Voltou a dizer algumas. Ele elogia ditador pedófilo. Ele elogia ditador assassino. Ele elogiou torturador da época da ditadura militar. Não é um santo, meu Deus do céu. Tá longe de ser um santo. E nem a imprensa brasileira é santa. Agora, aqui não se trata de um julgamento só de caráter, mas também de inteligência. Ele tá dando um baile na imprensa. Imprensa, esquece as fontes quentes. Esquece. Se não saiu no Diário Oficial da União e o furo não é da Terça Livre, o Bolsonaro é capaz de segurar a coisa para derrubar vocês, para puxar o tapete de vocês, porque ele já escolheu quem vai ser o porta-voz da sua narrativa. E não é o general que responde por ele lá com o microfone na frente dos jornalistas. São os seus formadores de opinião entre os influenciadores digitais. Ele está vendo lá na frente uma nova realidade de imprensa que a imprensa tradicional está tendo dificuldade em entender. E quem sempre trabalhou com fontes confiáveis está se ferrando, porque não há fontes confiáveis dentro do governo Bolsonaro. Como diria a Betina, simples assim. Eu sou o Maurício Ricardo. É isso aí, inscreva-se, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike e comente. Eu adoraria saber o que você pensa sobre isso. Tamo junto.